Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 128. Com essa palavra, Deus deixa a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais, você de perto, você de longe, você daqui de pertinho de Camboriú, e você que está lá no norte do nosso país, ou lá no sul, ou de outra nação, em outro continente, que Deus vos abençoe. Estamos reunidos nesta manhã de domingo para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, a palavra que traz vida, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos anima. É ela e que nos traz a esperança da vida eterna. Na técnica de som, o irmão Will, deixando tudo pronto, arrumado, e para que pudéssemos estar aqui, e também o nosso professor, o evangelista irmão Eliel Uller. Você pode também, você que nos acompanha pelas redes sociais, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Também, se alguma coisa ficou que você quer ver novamente, lá no canal do irmão Eliel Uller vai estar gravado a aula também. Você pode acompanhar por lá, tá bom? E irmão Eliel, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor, Will, e a paz do Senhor você de casa, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu e no nosso coração. E é um prazer estarmos juntos outra vez aqui nessa rádio, para falar um pouco mais da palavra de Deus e falar sobre a conduta do crente em relação à família. Um assunto importantíssimo, então a gente convida você a ficar ligadinho conosco. E você quiser emprestar seu dedo em favor da obra de Deus, agora use-o para compartilhar essa live dos Gideões, aqui onde está sendo transmitido pela página, para que os seus amigos e irmãos também possam ter acesso e assistirem, ou marque os seus amigos para que eles possam ter acesso também. Eu estive pregando ontem em Penha, então um abraço ali aos irmãos de Penha, Gravatá. Um abraço apertado a todos ali, família da irmã Cleide, a Elenise, a Lisiane, e também o Nen, o Marinho e o Joemi, e os casais ali que me convidaram para pregar para os jovens e para os adolescentes. Um abração a todos vocês, tá bem? Até tem um casal que acompanha a nossa escola bíblica dali, e que às vezes pega só a metade da aula, exatamente como o presbítero Fabiano falou, porque acaba a escola dominical umas 10h30, 15 para as 11, até chegar em casa acaba pegando só uma parte. E então eu falei que tem um canal com as aulas salvas, e tinha uma dúvida ali a respeito de eleição, predestinação, então eu disse a ela que tinha ali. Ainda bem que ainda temos esse canal para a gente estar salvando essas aulas, então os irmãos podem estar recorrendo ali, tá? É só entrar no YouTube, escrever Eliel Uller, que vai aparecer o meu canal, e depois você vai ver a minha foto e a do Fabiano logo embaixo. E aí escolhe o título e boa aula. Conteúdo não é perdido. A palavra de Deus, ela é atual. Amém, Fabiano? Amém. Nós vamos orar então para dar início à nossa escola bíblica dominical. E lembrando que o título hoje é a conduta do crente em relação à família. Semana passada eu já falei que a lição estreitava um pouco mais, agora ela continua estreitando. Então vamos dar início a essa escola bíblica dominical. Pode orar, irmão Eliel? Deus e Pai, nós te agradecemos por nossos alunos e irmãos que acompanham neste momento, e aqueles que são assíduos, que todos os domingos estão ligadinhos conosco, e aqueles que por uma eventualidade ligaram seu rádio, acessaram, clicaram em cima de uma notificação e agora estão conosco, e nós queremos pedir a tua bênção a todos que estão nos ouvindo, os que estão trabalhando, os que estão descansando, as irmãs que estão fazendo o almoço, a todos os nossos irmãos, os que estão com saúde, os que estão doentes. Que o Senhor possa
abençoar, que o Senhor possa restaurar, abençoando os lares, que as famílias sejam abençoadas e que todos nós reunimos-nos diante de Ti, porque Tu és o centro de nossa casa, de nossa família. Abençoa-nos nessa manhã, que essa aula seja edificante, ricamente abençoada pela Tua presença e que esse alcance seja um alcance bom, que essa comunicação seja boa, que o Senhor abençoe os transmissores, a transmissão e que tudo ocorra dentro da Tua vontade. Nós Te agradecemos e pedimos Tua companhia, Pai. Amém e amém. Amém. Lembrando então, você que está nas redes sociais, por favor, compartilhe para que outros também tenham acesso à aula de hoje. Então a lição de hoje é a lição de número 12, dia 21 de junho de 2020. Estamos ao vivo agora. Então o nosso título, estamos estudando, como título principal, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. A lição de hoje é a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. Na semana passada, nós trabalhamos os atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade. O nosso tratamento interpessoal entre os irmãos, como a gente se comporta, o nosso comportamento. E hoje é a conduta do crente em relação à família. O nosso texto áureo se encontra na carta a Efésios, capítulo 5, verso 31, que diz assim: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão os dois numa carne. A nossa verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Foi o princípio, Quando há a discussão, quando os judeus vêm até Jesus e falam sobre a carta de divórcio, por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Então Deus estabeleceu princípios, e um dos princípios foi o casamento. Sendo ele monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para glorificar o nome dele. Para isso que ele formou a família. Irmão Eliel? O tema de hoje vai abranger o aspecto praticamente total, porque na questão familiar, nós vamos falar aqui filhos e pais, marido, esposa e assim por diante, a gente vê que há uma abrangência muito grande. Então todos nós já falhamos em algum aspecto. Sim. Nós já falhamos como filhos, já falhamos como esposo, e você, irmã, não esquece, você já falhou como esposa também. Porque nós não somos perfeitos. O que a gente faz é tentar melhorar, tentar mudar. E isso é importante. Então esse assunto não é que é um assunto novo, que a gente vai falar algo que você vai dizer, nunca ouvi isso. É um assunto para a gente relembrar e organizar os pontos que estão frouxos para a gente ajustar na nossa vida, nossa casa, nosso lar, para que as coisas funcionem bem. Esse é o objetivo nosso aqui. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta a Efésios, capítulo 5, do verso 21 ao verso 33, e capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Efésios 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo.
quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então há vários conselhos aqui, né? Como que o marido deve tratar a esposa, como que é a atitude dele em relação a ela, e qual é o nível de submissão que a mulher deve ter em relação ao marido, né, no quesito respeito. É que ela deve ter uma obediência cega, o marido ele é autoritário e o mandatário. Será que os filhos devem se sujeitar a tudo? Ou os filhos devem obedecer os pais em qualquer situação? Essas são as perguntas que a gente levanta aqui. É para que você fique conosco, porque o assunto é importante, porque a cultura moderna ela não entende o que é a submissão da mulher, e às vezes o papel do marido e esposa fica distorcido justamente pela má interpretação do texto e as más colocações das palavras. As pessoas querem criticar a Bíblia e vão logo nesse texto aqui. Hoje nós vamos aprender um pouco mais. É importante que você ouça até o final, porque você precisará ter resposta para as pessoas que lhe perguntarem. Então é interessante que você fique ligadinho conosco, porque a aula é maravilhosa, conteúdo excepcional. Isso. Quando ele fala grande é este mistério, digo, porém, a respeito da Cristo e da igreja. É uma representatividade, Sim. né? Porque o que ele fala em forma alegórica, só que acaba respingando para os dois lados. Se ele está falando dessa unicidade, Cristo e igreja, e os papéis de ambos, ele vai tratar dentro dessa esfera também do casamento que está nas entrelinhas aqui no contexto. Isso. O objetivo geral, então, é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Esse é o objetivo geral da lição de hoje. Os específicos, refletir sobre a conduta bíblica prescritas aos maridos. No segundo tópico, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E no terceiro tópico, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. O comentarista Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, presidente das Assembleias de Deus do Distrito Federal, ele coloca que a família é a principal instituição planejada por Deus, aqui no Interagindo com o Professor. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais aos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em observância à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência da forma harmoniosa. Então, eu até escrevi algo aqui: a família é continuidade do projeto de Deus na Terra, né? É como se fosse essa continuidade. Sim. Né? Deus instituiu a família para que desse essa continuidade desse projeto. Exato, como Deus fez o homem com uma coroa da criação, uma cereja do bolo, no sexto dia. Ele, logo após essa criação, a mulher já foi inserida logo no cenário, e Deus disse: encher a terra e multiplicar. Então ali começa o que a gente entende como história familiar. A introdução: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4 e 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã.
Acredito que o grande problema seja esse, é entender o papel de cada um. Sim. Porque os papéis, eles contêm limites, né? Sim. Há limites disso, de você caminhar no meio desse seu papel. E muitas vezes as pessoas não sabem os seus limites. E aí onde a gente coloca aquela palavra chamada confusão. E onde tem confusão você não constrói nada, você só destrói. Esse é o grande problema que a gente vê no seio das famílias. É cada um exercendo o papel que não lhe é devido. E o seu próprio papel ele não desempenhando. E às vezes extrapolando o próprio funcionamento do seu exercício dentro do lar. Porque cada um de nós, como o Fabiano falou, tem um papel a desenvolver. Então nós temos aqui 3 palavrinhas que já foram faladas 2 vezes e que eu quero simplificá-la, que é: o casamento deve ser monogâmico, ou seja, um cônjuge só. Se você tem 2 esposas, não tente se justificar com textos isolados do Antigo Testamento, porque em Mateus 19 Jesus deixou bem claro que Deus permitia que o homem tivesse mais de uma esposa, né? Mas o padrão de Deus não era esse. Foi onde entrou uma questão cultural. Jacó teve Leia e Raquel, Eucana teve Ana e Penina, né? E assim por diante. Mas o princípio é o que Jesus volta lá e reitera. Mas no princípio está assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, é singular. E ambos, ou seja, as 2 pessoas, vão formar uma pessoa só, uma unidade composta. Não vão se misturar fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, através do que a gente chama de casamento. Então essa é a normativa, esse é o objetivo, é monogâmico. O casamento é heterossexual porque a gente não, como é que eu vou dizer? A gente não aceita, né, ou a Bíblia não aceita, casamento de pessoas do mesmo sexo. Então tem que ser hétero. Tem que ser um homem com uma mulher e uma mulher com um homem, não do mesmo sexo. E em último, é indissolúvel. É para até que a morte separe. Eu disse ontem ainda, pessoal, não percebe quando casa-se que é até que a morte separe. E a morte às vezes demora para chegar. Então, você está do lado dos seus irmãos por um tempo. Logo você vai se casar e vai se afastar. Você está ao lado dos seus pais também por um tempo. Você vai se casar, vai viver sua vida e vai acabar se afastando. Mas no casamento é algo muito mais duradouro. Eu já estou mais tempo ao lado da Kátia do que sozinho. Enquanto que eu tinha 18 anos quando eu me casei e faz 22 que sou casado. E se a gente não morrer, que nós não temos plano para isso agora, isso vai demorar. Então, assim, para chegar nos 50 anos, gente, imaginou você ficar 60 anos morando dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama com a mesma pessoa? Isso é bastante tempo, entende? Então tem que pensar bem quando casar, porque o casamento tem essa finalidade. Apenas a morte pode separar. Então isso pode demorar bastante. O Will é solteiro, né, Will? Então demora bastante, viu? Para quando casar certinho, bonitinho, porque vai demorar, né? O casamento é para demorar. O teu avô e a tua avó? 50. É irmão Demetrio e a irmã? Maneusita, irmão Demetrio e Maneusita, os avós do Will. 51 anos de casado hoje. Glória. 75 anos de idade. Então, meus parabéns, né? Que vivam muitos anos. E aprendam a sempre, né, a transmitir para nós, já aprenderam no caso, essa persistência, né, essa durabilidade, porque isso é um reflexo para essa geração nova, que hoje os casamentos estão durando tão pouco, né? Quando a gente encontra alguém que está 51 anos, a gente pensa, não, tem que aprender alguma coisa com esse casal. Então, parabéns. Então, o casamento, em último, ele é indissolúvel. Ele vai durar. Como eu disse, ninguém está em pressa para morrer. Então o casamento vai durar bastante tempo, né? Vai chegar aí nos 51, irmão Demetrio. Alguns 60, alguns 70 anos de casado, como eu já vi. E vai, né? Por aí afora. Vai por aí afora. E como é combatido essa forma que Deus estabeleceu, né? Como Satanás vem trabalhando para distorcer isso, né? Distorcer o casamento, o matrimônio, infiltrar coisas, motivações erradas e destruindo. E um casamento, quando ele é desfeito, principalmente quando há filhos, quantos problemas ele acarreta?
Quantas Até tristezas questões ele traz. judiciais. Tudo. Muitas dores e muitas coisas acontecem. A conduta do crente como marido, nosso primeiro tópico. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio, eleva o mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicado na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com o viés neomarxista, considera este modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então aqui ele começa o papel do marido como líder, ele começa essa ideia de hierarquia, né? Sim. Mas é uma proteção. Sim, é né? duas coisas, é proteção e provisão. Isso, proteção e provisão. É como guarda-chuva, aquela Sim. analogia do guarda-chuva, né? Porque o papel do homem, ele é igual ou parecido com o papel de Cristo em relação à igreja. Porque o líder não é aquele que manda, mas é aquele que tem uma direção, Vai na frente. que vai na frente e ele sabe para onde é que ele está indo. Então a palavra Ele não aqui é leva liderar, não é Isso, mandar. Não é mandar, é liderar. E para liderar, você está conduzindo essas pessoas aonde? Para onde que você está levando a sua esposa, a sua família? Qual a sua convicção, o seu papel? Qual a sua visão? Então a gente tem que pensar numa coisa, ó. A Bíblia, ela não é machista. A Bíblia não é machista. A meu ver, a Bíblia não é machista porque o histórico da Bíblia ou as narrativas bíblicas deu-se dentro de uma cultura machista. Dentro de uma cultura machista, mas a Bíblia não é. Tanto que quando Paulo ele realça o papel da esposa e ele traz uma obrigatoriedade do marido na liderança e na proteção, na provisão, ele estava quebrando um tabu dentro daquela cultura, porque o homem na cultura desse período bíblico, ele era o dono da esposa. E agora Jesus e Paulo e outros que ensinaram, como Tiago, a respeito desse papel, colocam de uma forma bem definida. O homem, ele é o protetor. Assim como Cristo, ele é o protetor da igreja e ele é o fundamento. Ele não aparece, mas ele sustenta. Então, Cristo é a pessoa que exemplifica o papel do marido no lar, para que a sua esposa, ou a sua noiva, nesse caso, seja muito bem cuidada. Então, esse é o papel do marido. Não é opressor, não é mandatário, não é dominador, não é possuidor. Como eu disse ontem, fuja de relacionamentos possessivos. Isso é tóxico. Tá? Você não é propriedade do seu namorado. Ele não tem o direito de evadir tanto a sua vida, excluir seus contatos, dominar sua vida, te afastar da sua mãe, dos seus pais. É só um namorado. Se ele é assim namorando, imagina casado. Ele vai te matar. Então, assim, enquanto tem tempo, foge de relacionamentos opressores, porque Deus não deu esse papel para o homem. O homem não pode ser o opressor, ele tem que ser o provedor. E não dá para se gabar, eu que coloco comida dentro de casa. É claro que é você, é a sua obrigação. A obrigação do homem é prover para sua família. Isso não é obrigação da esposa, é do homem. Então esse é o papel do homem. A palavra aqui é liderar. Tá? E nós vamos ver aqui na continuação, porque muita gente acha que o homem ele tem que ser o mandatário, mas o papel do homem, mais uma vez eu reitero aqui, é o papel semelhante ao de Cristo em relação à igreja. Você vê Cristo colocando uma arma na cabeça de alguém dizendo me serve, senão eu te mato?
Se você não fazer o que eu quero, eu vou te obrigar, você vai ter que fazer. Não. A gente vai ver que é com amor que ele atrai. E assim por diante, nós vamos ver aqui na sequência. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Romanos 5:8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposições autoritárias. João 15, 12 e 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, porque a Bíblia manda, vós maridos amai vossa mulher. Sim. Porque... E tem um padrão, né? Isso, como Cristo amou a igreja. Porque como Deus formou o ser humano, formou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele sabe como ele construiu. E a mulher, por si só, ela já ama o seu marido. Por si só, ela já se apega ao seu marido. Nem sempre, ao contrário, é verdadeiro. O homem, muitas vezes, não se apega. E sim se utiliza, né? Sim. Usa, pensa para o seu próprio benefício. Então, aqui tem uma ordem direta. Vós, maridos, amai. E aqui tem um texto, Fabiano, ó, o amor é paciente, é bondoso, Isso. não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, mas não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso. Então esse amor... o Coríntios 13, você está lendo, Isso. né? Tem versões que diz a caridade, porque daí ele troca por caridade. Sim. Diz assim, ó, não erra. Sim. Né? Então a gente vê que a cana ela é mais dura para o homem do que para a esposa, porque a Bíblia não diz que a mulher deve dar a vida pelo marido, mas a Bíblia diz que o marido deve dar a vida pela esposa. Então o amor que é exemplificado, que o homem deve ter pela sua companheira, pela sua esposa, ele é comparado ao amor sacrificial de Cristo, que provou o seu amor ao morrer na cruz. E os maridos devem dar a vida, e não é apenas morrer por ela. Porque dar a vida pela esposa é o meu tempo que eu tenho disponível para viver, que eu vou dispensar para essa pessoa pelo bem-estar dela. Então agora, olha como é distorcida a ideia de que o homem deve ser o delegado dentro de casa e o mandatário. Olha como tem um marido que faz as coisas sozinho, decide sozinho, com base em um texto isolado. Quando era para ter chamado a sua esposa, já que ela é a sua companheira, a sua auxiliadora, a sua adjuntora, que foi retirada do seu lado para estar ao seu lado, e nem debaixo dos pés e nem acima da cabeça, para que ela, juntamente com ele, ajude nas decisões. E é melhor serem dois do que um, é o que a Bíblia diz. Então a Bíblia vai dizer que o homem deve, se for preciso, não só dar a vida, mas morrer por ela. Porque dar a vida é trabalhar em prol, e morrer é o ato de deixar de viver ou deixar de existir. A gente vai matar um de vocês dois. Quem que a gente vai matar? O marido deve dar um passo na frente e dizer assim, eu morro por ela. Você entendeu agora o papel do marido? Ah, não, irmão Eliel, eu pensei que era diferente. Pois é, achou que era diferente, não tivesse ficado solteiro. Porque depois que casa, é mais ou menos esse aspecto. É claro que a gente vê que isso não é uma coisa que se faz na prática, né, no dia a dia, mas se faz de outras formas, né, quando o homem se sacrifica por ela. É isso que a Bíblia está ensinando também com essa analogia entre Cristo e a igreja. Isso. E a mulher que reverencia o seu marido. Aí ele já muda. Por isso aí, completando o tópico anterior que nós tínhamos falado, né? Sim, porque havia muitas mulheres que mandavam. Isso. E que querem ocupar o lugar que não é seu, ou o papel que não é seu. Só que ela não tem estrutura psíquica e nem emocional para tanto. Porque ela está desenvolvendo algo que não é dela. Sim, porque a mulher ela é sensitiva, ela é emotiva. Isso. Então, se ela tem que lidar com muitas questões de resolução de problemas, o esgotamento mental dela vem antes.
Por isso que o homem é mais racional. Você chama um homem de gordo, entra no ouvido e sai no outro. Ó, chama a mulher de gorda, ela fica uma semana traumatizada. Por quê? Porque ela é vaso mais frágil nesse aspecto. Em outros casos, como criação de filhos, elas dão um banho em nós. Porque elas cuidam de filhos de 1 ano, 2 anos e 3 anos e atende a porta, o leite, o telefone, e o leite está fervendo e ainda cuida do outro lá que está correndo para a rua. Agora nós homens, se ela mandar a gente cuidar de 3, a gente vai colocar todos num cantinho e dizer, brinque aí, e ainda a gente deixa 2 escapar. Porque a função da mulher, nesse aspecto, ela é muito mais intuitiva. E a mulher, ela é muito mais preparada psicologicamente para isso. Então, essa questão é importante. A mulher, ela não foi feita para trabalho braçal. Os ossos dela, a estrutura óssea é mais fraca. Então, o homem, que ele é mais racional, ele estrutura a sua esposa emocionalmente para que ela não desmaie. Ou ela não desmonte no meio de uma dificuldade, de uma perda. O homem, ele é mais forte para lidar com as perdas. Então esse papel de proteção, ele é fundamental para que a mulher que esteja ao seu lado subsista. Então quando a mulher ela assume a liderança, ela se desgasta mais. Você vê uma mulher que tem que criar os filhos sozinhas e trabalha numa empresa. Ela cansa mais, ela envelhece mais rápido nesse aspecto. Aí quando ela tem um homem, então fica mais fácil. Desde que esse homem seja gente boa, né? Porque se for um espancador, irmão, é melhor ficar sozinha. Cuidado do marido à esposa, é a terceira subdivisão do primeiro tópico. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. 5:28, a parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor devem ser sinceras, tanto em público quanto em particular, de modo que permanece enquanto ambos viverem. Mateus 19:6, Colossenses 3:19. A reciprocidade, esse amor mútuo deve haver entre os cônjuges. E proteção, né? Isso. E devemos levar em conta que o casamento foi... Deus criou o casamento e formou, e estruturou e colocou as diretrizes para pessoas maduras. É muito difícil, muitas vezes, você viver com uma pessoa que tem desequilíbrio emocional ou que não tem uma segurança dentro do relacionamento. Tem que ser construído isso entre o casal. Porque senão um vai ser mais pesado para o outro, né? Então nós devemos cuidar disso, buscar. Há um problema dentro do relacionamento, o que está causando esse problema? O texto aqui diz, que o Fabiano leu, a tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular. Essa questão de proteção. Porque às vezes a gente vê muitos casais que vivem apenas de aparência. Na frente dos outros é um beija-beija, é uma garra-garra que a gente fica com vergonha. Porque... As redes sociais, né? Agora nas redes sociais, com os dias do namorado, foi uma loucura. Pessoal botando fotinho, beijando na boca e tal. E a gente acha isso muito bonito, mas... A questão mais importante é a que não aparece, é no quarto, é em casa, porque os filhos estão vendo. E tem muita gente que empurra um casamento por causa do ministério, porque tem um salário. E se o casamento se dissolver, perde o emprego, né? Porque o ministério é vinculado a isso. E aí vai empurrando 10, 20, 30 anos e isso é uma morte, isso é um peso morto. A pessoa tem uma bagagem morta. Tu carrega isso aí. Apodrecida e vai arrastando. Os filhos já cresceram, já se casaram. E o casamento não existe mais nada. Ninguém dorme mais junto. Se dorme é um para cada lado, como se fosse 2 solteiros, e deu. E quando não precisa, porque dá para resolver isso e dá para ter uma segunda lua de mel, uma segunda chance, né? Porque às vezes a pessoa vai empurrando muito na aparência, muito na fachada, e isso é muito infeliz. A gente vê pessoas que ficaram 5 anos, como eu já ouvi relatos, e depois me contaram, esses anos que eu vivi foi só tranqueiras. Só aparência. A gente vivia para mostrar para os outros. Só que a gente não deve viver para os outros. Nós temos que viver para nós. Eu tenho que me sentir bem. Se as pessoas vão notar que a gente vive bem, amém. Mas não é para isso que eu vivo.
Entende? Eu não vou ficar agarrando a Kátia na frente dos outros para mostrar que eu sou apaixonado por ela. E o meu casamento não é baseado no que eu digo a respeito da minha esposa e nem o que ela diz de mim. Mas a forma como a gente vive se trata quando nós estamos na nossa casa, que é a parte que nós vivemos e é o lugar que nós gastamos mais tempo, que nós ficamos mais tempo, pelo menos aqui em Santa Catarina, em casa. Né? Eu fico mais tempo em casa do que no meu trabalho, evidentemente. Então, esse lugar tem que ser um lugar bom para voltar. Do contrário, a minha vida vai ser um inferno. Ah, mas eu sirvo a Deus, ando com a Bíblia. E daí? Quantas pessoas que andam com a Bíblia e o casamento desestruturado? E são extremamente tristes. Ah, mas tem que ter Jesus. Bem, gente, a gente tem que aprender a resolver as nossas questões. Se a gente não resolver os nossos dilemas e não resolvendo no caminho, acumula, o desgaste vem. Tem pessoas que com 25 anos de casado terminou sem motivo. O que deu? Não sei. Terminou, ela vai pro lado dela, eu vou pro meu, e a gente vai viver assim. Mas não é agora que terminou, isso já vinha terminando. É como uma árvore que cai, ela não caiu ali, ela vinha caindo já há muito tempo. Ela já vinha enfraquecendo, envelhecendo. Um cipó que enrolou ali, ela não conseguiu se livrar. Né? Como eu vi esses dias, caiu uma árvore centenária lá, e dentro dela tinha um cipó que brotou do fundo da terra e permitiu a entrada de cupim, e o cupim, a traça, começou a comer e foi enfraquecendo ela de dentro para fora. Então a gente não pode permitir que pequenas coisas vão entrando e que bons costumes vão saindo, porque eles vão substituindo, e a longo prazo isso é terrível. É como aquela doença silicose do pó, da areia, que é inalada nas refinarias, nas pedreiras, como dentro da construção civil. É muito disso, é um pó muito fino, você não vê e não mata assim. Né? As marmorarias têm esse problema também. A pessoa vai inalando todo dia um pouquinho. Quando chega nos 60 anos, começa a aparecer os sintomas irreversíveis. E é uma doença que não aparece. A diabetes é a mesma coisa. É uma doença silenciosa. A pessoa vai se alimentando, não faz exames, não faz nada e vai. Quando chega uma hora, bum! Aí você tem que cortar tudo de repente, e aí não está adaptado, um pouco corta, um pouco não corta, e aí vem o problema. O casamento é muito parecido com isso, a gente tem que cuidar no caminho, vai se limpando, vai tirando os carrapichos enquanto dá tempo. A palavra amor, nós temos uma palavra só, enquanto no grego tem 4 ou 5 divisões específicas, né? E no subsídio ele coloca aqui, porque dentro do amor, lá para o grego, tem o eros, que é o amor erótico. Então ele diz assim, expressava a paixão sexual. É apropriado que o marido cristão tenha um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Aí temos o filéu e o estrógeno. São termos frequentemente usados para expressar a afeição familiar. É apropriado que o marido sinta a afeição cordial por sua esposa. No entanto, Paulo decide usar ágapo. É um termo meigo do grego, secular, mas significa infundida como significado cristão único por seu Novo Testamento. Aqui, agapô significa amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Pois isso é que abo implica. O marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses à necessidade de sua esposa. Portanto, sujeita-se a ela em atitudes de reverência a Cristo, retirado do comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Então, não é só todas as áreas você tem que trabalhar, não pode ter uma... Só contando um testemunho rápido, uma vez eu fui chamado em uma casa, por causa do grupo familiar, e marcaram o culto familiar e eu não sabia de nada. Cheguei naquela casa, só foi um outro casal comigo, e só estava a senhora e a vizinha, uma senhora casada e a menina brincando. E eu perguntei, e o seu esposo? Ele está trabalhando, daqui a pouco ele volta. Mas o pastor pode, ele me chamou de pastor, na época a pessoa tem um costume, né? Mas o pastor pode falar tudo, porque essa aqui é minha vizinha e ela sabe de tudo da minha vida. Eu disse, aí já começou o erro da sua vida conjugal, porque quem tem que saber tudo da sua vida é seu esposo, não a sua vizinha. Por isso que tem a intimidade do casal. A intimidade não é só a relação sexual, mas a intimidade entre eles, para que se possam abrir um lugar íntimo,
né? Um outro testemunho que tem, as nossas horas voam e tem muito mais coisa para a gente ver, mas um irmão que, antes de vir para a igreja, ele tinha caído com uma outra mulher casada, e aí veio, se arrependeram, voltaram ao casamento. E passaram a viver, e ele trabalhava numa empresa muito grande, e ele era um chefe lá, e de repente veio uma chefe acima dele, e começou a ter conversas, e começou a ter coisas, e aquilo foi crescendo, e de repente eles tinham que fazer uma palestra numa cidade diferente. Iam 4 pessoas, o único homem era ele, e essa chefe era junto. Ele não tinha mais como sair, criou-se uma situação que ele não tinha como sair daquilo. Ele chegou em casa, entrou na porta do quarto, chamou a sua esposa, conversou com ela, explicou. Ele não tinha nada com aquilo, ele não tinha nenhuma intenção impura com aquela mulher. Só que de lá estava vindo, do outro lado, ele não tinha como. E ele conversou aquilo com a sua esposa, a esposa dele orou por ele, e nunca mais aquela mulher olhou por ele. Então Satanás cria as situações e bota em realidade. Só que ele tinha confiança nela de abrir o seu coração e de não ser. Então precisa dessas coisas. E uma mulher essa é a compreensiva. intimidade. E isso, tem homem compreensivo e uma mulher compreensiva. Porque se tem uma mulher com ciúme doentio, não dá ele nem não pode nem começar, porque ele vai botar uma arma virada ao contrário. Por isso que o namoro é importante para você conhecer. Se você tem uma mulher muito ciumenta, você não vai ter uma companheira para desabafar. Ó, eu me sinto tentado, tô tendo uma tentação no trabalho. Se falar isso, você vai apanhar e ela vai lá na empresa fazer um escândalo. Isso. Então tem que ter essa maturidade. Por isso que a gente fala da maturidade. Tem que se construir isso. A conduta do crente como a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição uns aos outros em temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, 5:22. Dos filhos aos pais, dos servos aos senhores. Nos casos das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a igreja amada. Então, submissão, é debaixo, né? Sim, debaixo da missão. Da missão. Qual é a missão do teu esposo? Ela vai estar adjuntora ao lado para auxiliá-lo. Quando namoraram ou quando noivaram, quais eram as conversas? Na verdade, aqui nós não temos um texto que coloca a mulher em inferioridade, mas é um texto exatamente que põe ela na posição devida. Ou seja, a mulher ela não deve ser arbitrária. A mulher ela não pode ser mandatária e nem opressora. Então, por isso que essa expressão dentro dessa cultura é uma quebra de tabu, porque o homem que ama a sua esposa, do jeitinho que Cristo ama a igreja, ele terá uma esposa submissa voluntariamente. Agora, se a sua mulher ela vai se sujeitar por obrigação, você não está amando ela. Então, por isso que essa submissão ela deve existir, mas de forma voluntária. A esposa se sujeita ao marido que a ama e a protege, porque ela sabe com quem ela se casou e ela sabe que dali vem o melhor, que é a proteção, provisão, etc. e tal. Então, por isso que essa conduta da sua esposa deve ser algo que provém dela, né? Questão de comunicar, né? Vai fazer uma compra, comunica. Vai sair para ir para algum lugar, comunica que horas vai, que horas vem. Isso é obrigação até mesmo do marido. Nós não temos mais que fazer isoladamente uma viagem sem um acompanhamento ou um aviso, eu tenho que ir, vou ficar hoje para amanhã, vou estar com tal pessoa em tal lugar. Isso tudo é coisa para casado. Não, mas eu quero privacidade. Não case. Não case. Você realmente quer privacidade? Não case. Se a sua esposa não sabe a senha do seu celular, meu filho, você não está fazendo o papel de marido. Se ela não tem acesso à conta bancária, se você
irmã, tem dinheiro escondido que ele não sabe. Ah, mas é porque aqui em casa é assim. Isso não é um casamento, isso é uma... sei lá o que é outra coisa. Você tá entendendo? O casamento é compartilhar emoções, sentimento, grana, sonhos, projetos. É vida dois. É vida dois. Quer privacidade? Mais uma vez, não se case. Se já casou, abra sua vida para o outro e que o outro seja sábio para te ajudar. Começa a buscar em Deus, né, orientações de como trabalhar. Então é isso aí. Não vá querer dizer que a sua submissão não vai existir. Isso aí não tem como, porque a submissão da mulher em relação ao marido ela é bíblica. Agora não vai me dizer que essa submissão a mulher tem que se sujeitar a tudo. Ela tem que se sujeitar no que está referindo à palavra. Então tem limite. O marido não pode chegar e impor para a mulher alguma coisa imoral com pretexto de submissão. Você tem que me obedecer. Mas espera aí. É como Cristo amou a igreja e ela se sujeita como a igreja se sujeita a Cristo. E como é que a igreja se sujeita a Cristo? Esse é o padrão, tá, irmã? Esse é o padrão. Você não é obrigado a mentir, você não é obrigado a fazer o que não quer ou que não está dentro da palavra de Deus só porque o seu marido está mandando. Você é submissa no que respeita à palavra de Deus, como a igreja se sujeita a Cristo. Não para fazer qualquer tipo de trapace, qualquer bobagem, porque o marido está mandando. Calma lá, então tem limites. Até porque ambos serão uma só carne, mas tem individualidade. Ali está passando da parte sexual, né? Sim, unidade composta. Isso. Então a gente tem que cuidar disso, porque a opressão é como a prensa, né? Ele vai deformando para tirar só o líquido, o sumo, né? Então deforma isso. Então tem que cuidar para não deformar as coisas. E o entendimento muitas vezes do casamento, há essa pressão externa. Você tem que casar, se você não casar, você não é feliz. E não é bem assim, né? Não foi isso que Deus estabeleceu. É que se alguém não quiser se casar, não se casa. Isso. O próprio Paulo fala isso. Sim. Você tem a liberdade. E você pode viver feliz dessa forma. Em alguns casos, você quer ser feliz? Não case. Em alguns casos porque é muito melhor um solteiro feliz do que um casado na desgraça. Frustrado na vida, né? Que isso é difícil. Antes só do que mal casado, diz o ditado. Agora, se casou bem, meu amigo, não troque sua vida por nada. Por exemplo, eu não troco a minha vida de casado pela vida que eu tinha de solteiro. Mas tem aqueles que trocariam. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis 31, 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3 e 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época, se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4 e 9. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5 e 13. Para os gregos, a mulher era considerada como um animal, né? Não tinha nem alma. Era ser inferior. É que nós temos aqui dois momentos. Nós temos o momento bíblico do secular da época e nós temos o momento atual e o mundo secular da nossa época. Então hoje nós temos uma cultura extra bíblica, que é a secular, certo? E essa cultura, o que ela ensina? Quando você fala de submissão, principalmente da mulher, elas já partem para a igualdade. Então essa é a cultura da nossa época. E outra é a cultura do reino de Deus, que é uma mutualidade. O marido desse lado ele ama e a mulher desse lado ela é submissa voluntariamente porque ela sabe que o marido a ama, certo? Essa é a nossa conduta, esses são os nossos papéis. Estou sendo simples, claro e objetivo. Naquela época a mulher ela era um objeto de propriedade do marido. Então, como tal, o marido não tinha nem obrigação de amá-la de forma alguma. Então, isso que Paulo escreve, que virou Bíblia, na verdade foi uma quebra da cultura da época, da sociedade. Tá? Não é a Bíblia, porque uma coisa é a Bíblia e outra coisa é a cultura dos tempos da Bíblia. Você está entendendo? Então, a Bíblia se deu dentro de uma cultura, mas a Bíblia ela é Bíblia.
como Bíblia, ela vem dizendo que o marido deve amar. E quando Paulo diz que o marido deve amar, ele quebra um tabu. Porque para a cultura, o marido não precisava amar. Ele tinha que tê-la. Tanto que não existia opção para a mulher, no caso de se casar. Os casamentos eram arranjados. Era essa mulher dessa família, tinha que se casar. Quando nasceram na mesma época, vão se casar e deu. Ah, mas eu não quero. Não quero. Vai casar e acabou. Hoje as pessoas, todos escolhem e ainda reclamam quando escolhem. Né? Ah, escolhi mal por causa da minha mãe. Bom, mas sua mãe te obrigou a casar? Porque se a sua mãe te obrigou, então pode que ela tenha um pouco de responsabilidade. Agora, do contrário, foi você que fez a sua escolha. Isso. Então, isso quebrou uma série de paradigmas da época, porque em Gálatas 3:28 vai dizer que para Deus não há diferença entre macho e fêmea. E isso é mais uma quebra de um paradigma da época. Né? E Deus coloca a mulher numa posição privilegiada. Né? Mesmo que você possa balançar a cabeça e dizer, não, olha... Pela Bíblia, não. Mas, gente, mais uma vez, quando você isola o papel da mulher, parece que ela é uma escrava. Ela tem que ser submissa. Mas quando você coloca ela ao lado de um homem e você diz para esse homem, ame e dê a vida por ela, você está entendendo? É mutualidade. Então, quando você entende, olhando o papel dos dois simultaneamente, você percebe como Deus foi sábio. Porque como a mulher, algumas têm uma tendência de dominar o homem, ela tem um limite. E como o homem tem uma tendência de querer dominar a mulher e escravizá-la, ele tem um limite. Então, é isso que a gente tem que entender nesses papéis. Essa é a condição da mulher cristã, né? Isso. Como Cristo, ele se apresenta para Maria Madalena, né? Ele pega o testemunho de uma mulher que ninguém tinha valor, se vai e anuncia. Que está vendo, foi a primeira que ele viu. Essa mulher samaritana, ela mesmo se restringe. Como tu, sendo judeu, me pede para mim, samaritana? Ela mesmo se... Porque ali a distância já era mútua, né? Sim, como tu pedes para mim? E Jesus inicia o diálogo ali com ela. Como ele quebra isso. Como ele traz ela à posição que sempre foi lhe dada. Ele traz ela de volta à sua posição. Como é diferente a estrutura. O problema é que a gente vem com essas culturas grega, a cultura machista, essa cultura distorcida, errônea, errada, e muitas vezes usa a Bíblia ainda para justificar esses erros ainda, justificar essas distorções, né? E agora, quando você entende o papel de cada um e eles vivem nessa plenitude, como desenvolve toda a família, filhos e tudo mais, a sociedade é diferente. Essa sociedade, ela muda. O que a gente vê é tudo distorcido. Casei porque estou vivendo infeliz. Uma pessoa que não é plena acha que vai achar plenitude na outra. A outra também não é feliz. Aí dois infelizes ou dois que não são completos, acha que vão se completar. Porque essa coisa de achar a minha cara metade, isso é grego. O Cupido é que encontra a cara metade. Mas Cristo não. Uma pessoa inteira, um homem inteiro, sim, e uma mulher inteira que se une e formam uma só carne. São dois inteiros. Não é metade e metade. Não é um que vai completar o outro. Isso é cultura grega. O problema é que essas coisas foram enxertadas. Nós vivemos no meio dessa cultura. E mudar a nossa cosmovisão. O grande problema nosso hoje é essa mudança de cosmovisão. Porque a gente acaba reproduzindo esses comportamentos. E acha que tudo isso é normal. Aí onde começam as brigas dentro da igreja, os problemas de casamentos e tudo mais que a gente vê. O irmão Eliel trabalha muito em congresso de casais e de adolescentes e deve ouvir muitos relatos, sim, no final do culto. Os comentários aqui, há inúmeros aqui, falando que o esposo deixou com os filhos e abandonou por outra e tudo mais. Isso tudo acarreta problemas. Por quê? Porque é algo distorcido e a mulher sempre dá mais nesse relacionamento. Sim, sempre se entrega mais. E então, leva o maior prejuízo. O maior prejuízo, com certeza. A referência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa e ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie.
Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então os papéis, eles têm limites aí. E tem que ter respeito, que é importante, né, gente? Às vezes a gente vê tão feio, às vezes dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher, que estamos em uma roda conversando e o marido fala alguma coisa, a mulher vira assim na frente dos outros e fala, mentiroso. Às vezes o marido também diz, você é uma mentirosa, acredita nela, não sei o quê. Às vezes o marido fala, ela está naqueles dias, né? Como insinuando ali que ela, né, está no dia, sei lá, da menstruação, coisa assim, na frente de outros homens. A gente vê de tudo por aí, coisa incrível, tá? Eu não estou falando de coisas que eu ouvi essa semana, coisas de muitos anos que eu já venho ouvindo. E esse respeito mútuo, ele é importante porque a mulher, ela deve respeitar o marido e ela deve se encontrar dentro do casamento de modo que ela seja uma esposa. Porque tem mulher que não sabe o seu papel de esposa. O marido chegou do trabalho, uma situação bem típica, ela não limpou a casa, não lavou a louça, não fez comida, aí o marido chega, vai fazer comida, não tem nenhuma panela limpa, vai ter que lavar as panelas para daí colocar o feijão para cozinhar um arroz, para fazer uma carne, e ele está cansado, e aí gera isso quando ela não está na casa da vizinha conversando, quando não está no celular, que é o que mais acontece hoje, ou quando não sai da casa da mãe dela. Minha filha, você não casou para ficar na casa de mamãe, né? Como diz o nordestino, na casa de manhinha. Você casou-se para ficar em casa. E se você tem uma casa, glória a Deus, então cuide da sua casa, cuide do seu marido. Quantos casamentos que se acabaram porque ela não fritava um ovo para o abençoado comer? Porque não cuida, ou seja, ela não entendeu ainda o que é a função dela. Mas ela trabalha fora, então é outra coisa. Se os dois trabalham fora, os dois vão chegar juntos ou num horário diferente, mas vão perceber que não está feito o serviço porque os dois não estavam em casa, tudo bem. Aí juntos vão dar um jeito nisso aí. Agora, do outro modo, você precisa, não tem como, né? E problemas relacionados ao sexo também, tem mulher que não gosta, não quer fazer, e o homem é obcecado e fica essa briga, e aí ele insinua que vai adulterar, que vai arrumar outra, e aí gera um impasse, né? E aí a mulher começa com aquela história, não sou tua escrava sexual, só que a Bíblia diz que a mulher deve pagar ao marido a devida benevolência. Ali está falando de sexo, é 1 Coríntios 7:5. Você pode fazer o que você quiser daquele texto, mas o texto está falando da vida sexual a dois. Então muitos problemas são de ordem sexual, porque não existe mutualidade, né? Às vezes a mulher não se entrega, às vezes é o homem que não se entrega, às vezes é a questão da vida, manutenção da vida, às vezes é o financeiro, às vezes é o ministério, ele quer ser missionário e ela não quer saber. E quando namoraram, não conversaram, gente? Não perguntaram o que gosta? É, né? A visão, né? Onde você vai chegar, o que você quer? Por isso que precisa de uma adjutora. Então o que eu digo aqui, a reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda em sua tarefa de liderar e não desautorizar, porque às vezes o pai diz assim, você não vai mexer no celular, fala pro menino, né? Filho, a filha. Ele sai pro trabalho, ela vai lá e diz, seu pai não tá, pode ficar à vontade. Mas quando que era para ter uma postura firme? Por que às vezes tem filho mal educado? Porque os pais não se unem na educação. Ele diz uma coisa, ela diz outra. Um quebra a regra e a recomendação do outro. Ou um dá uma chinelada, o outro, vem cá com o pai, ou vem cá com a mãe, e fica ali agradando, paparicando, dando a entender que o pai que deu uma chinelada é ruim. Mas a Bíblia diz que a disciplina é boa, e quem ama seu filho, a seu tempo, corrige. Eu não sou aqui a favor de espancar, nada disso, né? Mas uma chinelada não mata ninguém. Só que às vezes o casal não se une para isso, né? E fica um jogando o filho contra o outro. E quando cada um escolhe um filho? Aí piorou, porque aí vira uma briga. Você sabe por que os filhos brigam tanto? A maioria das brigas entre os filhos são culpa dos pais, que escolhem um filho para amar e os filhos percebem e têm ciúme.
e começa a odiar um ao outro porque o outro está tendo atenção e estima. E aí os filhos brigam. Isso aconteceu na Bíblia. Jacó amou José, fez uma túnica colorida, colocou o José em destaque e fez os outros 11 irmãos odiar ele mais a Diná. E todo mundo ficou com raiva dele. E isso por quê? Porque o pai escolheu um e ele disse, ó, essa túnica aqui vai mostrar que você é a cobra coral aqui, coloridinha, bonitinha, e vai destacar no meio da plantação aqui do cerrado aqui, que é tudo seco, mas você vai estar destacado no meio. Então quando ele estava vindo, o pessoal disse, vamos matar. Vamos matar. Por quê? Porque o pai decidiu marcar um filho que amava e dizer, esse aqui eu escolhi. E isso acontece dentro dos lares também. A forma de conduta entre um e outro acaba trazendo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, edificar é construir, né? O marido traz os subsídios para casa e a mulher o constrói. E se ela quiser, ela acaba com tudo, né? Você já deve estar lembrando daquele ditado que o homem põe para dentro de casa com a pá e uma mulher com a colher, ela consegue jogar tudo para fora e ainda ganha de você. Por quê? Administração do lar mal feita, né? Às vezes vai lá, liga o gás e vai lavar o arroz. Todas as luzes da casa estão acesas. Liga o chuveiro e fica cantando 1 hora embaixo do chuveiro. A conta vem R$400. É o diabo, o diabo. É o diabo da falta de economia. O nosso terceiro tópico, a conduta do crente com o filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já na palavra demonstração, do grego notesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. O critério dessa educação está na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida por eles. Devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Né? Até escrever aqui, não mande seus filhos para a escola dominical, vá com eles, né? Sim. Né? Seja o exemplo, né? A melhor forma de ensinar não é mandando, é fazendo. Isso. É fazendo. Então assim, meus filhos demoram muito para levar uma chinelada. Demora. A gente mais intimida psicologicamente, dá aquelas falas autoritárias. E melhor coisa, gente, educar um filho, tira o que eles mais gostam, né? A gente vai lá e tira o que eles mais gostam e eles mudam imediatamente. Porque você está mantendo a sua autoridade e você está aprendendo a lidar com sabedoria. Nada de espancamentos, né? Porque isso não cria filhos amorosos. Às vezes tem pais no asilo que as pessoas ficam com dó, os filhos abandonaram, e não deveriam, né? Não deveriam. Mas eu pergunto sempre, como que esse pai, como que essa mãe criou esse filho? Porque se criou a base de paulada ou de cabo de vassoura, ele já propôs o afastamento lá no início, porque filho não se educa com espancamentos, como aquele pai que esperava os filhos dormirem e com a surra prometida e acordava os filhos já batendo com cabo de vassoura, né? Isso não é papel de pai, isso é um bruto, é uma pessoa que não entendeu o que é amar. Não é assim que se educa. Não é quebrando o cabo de vassoura e nem machucando profundamente os filhos. Não é esfregando pimenta na boca porque falou um palavrão que vai ensiná-lo a não falar palavrão. Ele vai falar palavrão do mesmo jeito e com um diferencial, vai te odiar. Então essa conduta, ela que cabe a nós a responsabilidade de educar. A gente tem que ter muita sabedoria. Que às vezes, desobedeceu. Vai ler o Salmo 119 agora. Vai ler tudo. Leu tudo o Salmo 119. E põe a Bíblia como um castigo. Sabe quando que seu filho vai gostar de leitura da Bíblia? Nunca. Porque para ele é castigo. É um castigo ler a Bíblia. Se você não obedecer, vamos ajoelhar aqui e vamos orar 1 hora. Quando você impõe a oração como castigo, sabe quando que eles vão gostar de orar? Nunca. Nunca vão gostar de orar. Mas é que a minha esposa, é o meu caso, ela tinha a obrigatoriedade de orar e hoje ela ora. Amém.
mas é uma exceção. A maioria que foi imposta a oração como castigo, igreja como castigo, leitura bíblica como castigo, hoje não gostam de leitura nem de oração. Então a gente tem que cuidar com isso. Isso. Tem uma responsabilidade aí com os pais, porque o filho projeta no pai a imagem de Deus. Há um livro muito interessante de se ler, e quem não gosta de ler também, é um filme, Em Defesa de Cristo. E no livro é colocado sempre, porque é uma história verídica. Ele é um ateu convicto, é um dos maiores jornalistas, agora falhou o nome dele, é um dos maiores jornalistas na América na década de 70. E ele e sua esposa casaram e resolveram: olha, nós somos ateus, nós vamos criar nossa família sem religião. E acontece a situação, a mulher dele se converte ao cristianismo. E ele a ama muito, e ele vai fazer de tudo para desconstruir o evangelho dentro dela, desconstruir o cristianismo dentro dela. E ele começa a estudar, e ele vai no amigo e diz assim: olha, o tendão de Aquiles do cristianismo é um só, é a ressurreição. Desmente a ressurreição e ele cai todo. E ele saiu investigar. Como ele era um jornalista muito famoso, ele tem acesso, e ele correu nos maiores especialistas do mundo inteiro. E quando ele chegou numa senhora, numa psicanalista e psicóloga, autoridade na Universidade de Harvard, e lá fala o nome dela, tudo certinho, e ela conversa com ele e tudo mais. E quando ele está virando as costas e saindo daquela conversa, ela o chama de novo e faz uma pergunta: qual é o relacionamento com o seu pai? Porque ele não tinha relacionamento com o pai dele. E aí ele diz: é difícil, não há relacionamento entre eu e meu pai. Eu disse: isso é comum de todas as pessoas que se professam como ateus. E aí ela começou a colocar os nomes, né? Simone de Beauvoir, todos eles, que agora me falha o nome. Ela começou e foi fazendo uma relação. Todos eles tinham algo em comum: não tinham paternidade, não se davam bem com seus pais. A única coisa em comum entre eles, esqueci do francês agora, do existencialismo, Sartre. Ela falou sobre Sartre e tudo mais. Ela trabalha sobre eles, que foram realmente pessoas que lutaram contra o cristianismo. E assim, o que eles têm em comum, a única coisa que ela colocou em comum foi a falta de paternidade sobre a filha dos filhos, da figura paterna. E lá no final do filme ele se converte ao cristianismo. Por isso ele escreve esse livro, Em Defesa de Cristo. Aquele que era contrário a Cristo, quando vai estudar de forma concreta, quando ele usa a ciência mesmo a favor e de forma idônea, ele se converte ao cristianismo. E ele escreve esse livro. E depois ele se transforma em um filme, Em Defesa de Cristo. Se você tiver a oportunidade, às vezes tem tanta coisa ruim de se ver, leia o livro. Se não, veja o filme. Você encontra aí, ele está disponível aí. Em Defesa de Cristo. Falhou o nome dele. Outra coisa interessante também, irmão Eliel, que diz aqui: por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida por eles e devem educar com brandura e amor. Eu vi um documentário uma vez sobre os indígenas. E na cultura indígena, quando a criança tem até 7 anos, mais ou menos, ela brinca ali ao redor da aldeia. Então, é como se ela não tivesse nenhuma consciência, ela não tem responsabilidade nenhuma. Então, ela é tratada como criança e está ali. Quando ela ultrapassa isso aí, ela passa por uma... Ela muda o estágio, vamos dizer, ela passa... É feito um ritual de passagem, que ela muda desse estado de criança e já começa a adquirir um outro estágio. Já um estágio que ela já começa a ter uma consciência do modo de vida daquela cultura. Ela começa a ter aquilo. E com isso ela começa a ter responsabilidades. E ela também é respeitada. Ela já não é tratada como é tratado aquelas crianças de até 7 anos. Ela já começa a ter um tratamento diferente. Aos 12 anos tem outro rito de passagem. E depois, e aí juventude e tal, vai tendo os ritos de passagem que eles vão fazendo. E cada rito de passagem dessa, ela adquire uma responsabilidade, mas também adquire um respeito.
Muitas vezes os pais também não respeitam isso nos filhos e querem tratar como se fossem sempre crianças e acabam oprimindo. E tem que saber isso, porque agora ele não é seu, não é posse, né? Você tem um filho, mas você não tem a posse do filho, vamos dizer assim, como aquilo que você esmaga ao peito e mata. Isso. Porque as filhas, no caso do relacionamento com o pai, elas ficam adolescentes, elas vão se afastar um pouco. E o pai tem que entender isso, não pode entrar no quarto sem bater, né? É bom a gente pensar nisso. E o filho também fica mais acanhado e eles tendem a ter uma certa vergonha de nós, os adolescentes principalmente, tá? Isso é normal, é comum. Não vão mais querer andar com você, não vai querer chegar com você no culto, vai querer chegar antes ou depois, assim por exemplo, vai ter vergonha do carro, vai ter vergonha da casa. Isso é comum. Essa fase vai passar. Então é o período de afastamento. Isso é comum. O adolescente ele tem um certo receio, um afastamento. Com o passar da idade, então quando eles retornarem a esse vínculo, que ele vai voltar, teu filho vai voltar a ter aquela proximidade, aí volta permanente. Aí eles nunca mais se afastam, né? Vão se afastar por eventualidade do trabalho, família, mas nos finais de semana eles estarão juntos porque houve uma construção. Tá? Houve uma construção. Então às vezes os filhos não aparecem e você aparecia quando eles eram criança. Então isso é uma coisa para se pensar. E tem um ditado que diz que os filhos tratam os pais na velhice da mesma forma como foram tratados na infância. Mas esse é só um ditado, tá? A Bíblia manda a gente honrar o pai e mãe, e é o que nós vamos falar aqui na sequência. Isso. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é representado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica. Porque isso é justo. Ela segue de ordem natural e divinamente estabelecida. Pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, e a honra em dever para com a vida toda. Então nós temos duas palavras. Isso. Honrar. Queres ler o último? Lê o último e comenta tudo junto, né? Pode ler. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais, começa a ser explícito, né? Significa que, ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com as benesses especiais. Irmão Eliel? Tem duas palavras importantes aqui: obediência e honradez. Honra e obediência. A obediência é temporária. O filho ele deve obedecer pai e mãe enquanto lhe for sujeito, tá certo? Sujeito. Eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe enquanto eu estiver na dependência financeira, geográfica, né? Estou ali dentro do espaço dos meus pais, eu devo obediência. Isso é obediência. Agora, honrar pai e mãe é para sempre, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então a gente tem que ver que a palavra honra aqui, honrar pai e mãe do mandamento, não é um mandamento para criança. Honrar pai e mãe em obediência, não. A palavra aqui é para adulto, porque não tinha asilo, não tinha previdência, não tinha nada. Quem tinha responsabilidade de cuidar dos pais eram os filhos. Isso dentro dessa cultura, por isso que a lei era com promessa, para que se prolongue os teus anos. Se você quiser viver muitos anos, honra teu pai e tua mãe, ou seja, cuida deles até eles morrerem. É isso, tá? Honrar pai e mãe é isso. Agora, obedecer não. Você se casou, emancipou, você não deve mais obediência a seu pai e sua mãe. Por que tem casamento que está quebrando? Porque a filha obedece a mãe em tudo. E o marido não aguenta mais, pelo amor de Deus. Quem manda na minha casa é minha sogra. Não, de jeito nenhum.
Quem manda na sua casa é você e sua mulher. E você, irmã, está errada. Você pode sim pedir um conselho, pode pedir uma orientação, mas quem decide é seu marido e é você. Não é seu pai, não é sua mãe. Você não deve mais a obediência. Você não tem que ligar. Eu vou viajar. Eu estou saindo. Eu estou chegando. Para com isso, isso é bobagem. Besteira. Você sim está casada, você agora vive a sua vida. Agora, honrar é para sempre. Para sempre. Então, se jogar um pai no asilo, uma mãe no asilo, não ligar para saber como está, isso não é papel de um filho cristão. Não é papel. Me perdoe, mas isso não é serviço de uma pessoa que serve a Deus. O cuidado é uma obrigação nossa. Nós temos que cuidar. E quando a gente cuida dos nossos pais, a gente ensina os nossos filhos que um dia eles cuidarão de nós. Como aquela música, O Couro de Boi, que é muito parecido, né? O filho foi lá, cortou um pedaço de couro de boi, deu para o pai e mandou o pai embora. E depois ele encontrou o filho dele cortando um pedaço de couro. Para que isso, meu filho? Isso aqui é para quando chegar a tua vez de ser mandado embora também. Então, é mais ou menos isso que a vida nos prega. Você faz e acaba colhendo. Fabiano, pode comentar aí. Não, a nossa conclusão, as horas já vão passando, né? Sim. E tem um restante. Mas Mas é muito bom essa expressão obediência e honra. Sim. E a gente trazer com bastante clareza. Porque às vezes a pessoa não sabe. O grande problema hoje, irmão Eliel, que a gente vê muito, acho que você trabalha muito nessa área, eu também, algumas pessoas vão em minha casa e pedem conselhos, é que as pessoas dentro da família não sabem os seus lugares, os seus limites. Isso. Né? Os seus filhos casaram, você fica no seu lugar. Né? Muitas vezes ultrapassam esses limites. Por isso que as casas têm muros e têm portões, você tem que bater na frente. E a pessoa convida você para entrar, ou só te recebe na frente. Às vezes o casal ele não quer falar naquele momento, então você aguarda, né? Por mais íntimo que você seja da família, isso, não pode entrar. Não pode entrar e sair, entrar de casa dentro. Existem limites para isso. E as pessoas não sabem por que a gente está se destruindo, por que a gente está se mordendo. Isso é a confusão, cada um não saber o seu lugar, o seu papel, todo mundo querendo resolver o problema. E aí, em nome da justiça, ou em nome de fazer o que é certo, a gente acaba destruindo tudo. Quantos casais estão destruídos, estão frustrados, porque outras pessoas da família se meteram, entraram neles e arrebentaram e se acabou. Porque permitiram isso. Então que esse casal tenha intimidade, que busque em Deus conhecimento na Bíblia, busque pessoas abalizadas, que tenham conhecimento e que possam dar bons conselhos. Conselhos é uma coisa e opinião é outra. A opinião ela quer te dirigir, ela vai querer tirar todos. O conselho não. O conselho é posto. Você segue ou não segue. É uma decisão sua. A opinião não. A pessoa vai querer fazer de tudo para que siga aquela opinião dela. Então devemos cuidar com isso. Pai do Senhor, irmão David. Pai do Senhor, pastor Davis. Pastor David. Então nós devemos cuidar com isso. Né? Uma outra coisa importante é assim, o casal, o rapaz casou, né? Irmã, você é a mãe dele, você cuidou dele até agora, acabou a sua etapa, finalizou. Dizer como é que tem que passar a camisa dele, né? Se tipo não assim, passar daquela forma. Agora ele vai andando assim, com a gola da camisa assim, tá? Mas a esposa tá do lado. Você não vai arrumar nada. Não, mas eu não aguento. Aguenta, deixa lá. Não arruma, deixa assim. Agora é compromisso dela. Se ela não viu, se ela não. Mas essa minha nora não sabe cuidar. Deixa que ela aprende. Você também não sabia. Mas não sabe fazer um bolo. Mas aprende. Você também não sabia. Mas não sabe fazer uma comida. Mas vai aprender. Deixa tudo bagunçar. O cabelo dele tá desarrumado. Deixa. Deixa que é a sua nora que vai ver o que vai fazer. É ela que decide. Agora, você ficar assim filtrando o tempo todo, né, é complicado. Por isso que dá problemas. Né? Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Nena e a irmã Júlia, que com a gente, elas estão ali assistindo a nossa aula e parabenizou pela aula de hoje. Obrigado, irmã Nena, irmã Júlia. Deus abençoe, saúde a vocês. Muitos anos de vida, né? Vocês são uma bênção, estão sempre ligadinhos com a gente. Um abração. Fabiano. Só repetindo ali, para a gente terminar a nossa aula,
eu até deixei, mas você já tinha falado ali antes. Se realmente a gente ama e respeita, né, o cônjuge ou as pessoas que estão ao nosso redor, ou se a mãe ama o filho, o pai ama o filho, se filho casou, sabe? O amor é benigno, não é invejoso. Sim. Não trata com leviandade. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça. Folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor de Deus nunca falha. E é essa oração que a gente deve pedir. Senhor, dá do teu amor no meu coração. Não o amor que a sociedade inventou. Não o amor sentimental. Mas do teu amor, do verdadeiro, que venha da fonte verdadeira. Para que a gente saiba agir e se comportar. O oposto do amor é o contrário à afeição, é a aversão, a antipatia, é o desprezo, é o desamor, é a malquerência, é a inimizade, é ódio, raiva, repulsa. Qual fruto está produzindo dos seus relacionamentos? Que fruto você está comendo dos seus relacionamentos? Irmão, se você plantou laranja, se colhe laranja. Não colhe uva em laranja. Amém. Então devemos prestar atenção e buscar em Deus que Ele tem a solução. Deus não procura pessoas perfeitas, mas sim procura corações sinceros. A nossa conclusão eu já li? Não sei, mas eu acho que... A conclusão, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Os pais o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que estiveram ligadinhos conosco. Pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, você que compartilhou, você de todas as regiões que escreveu aqui nas redes sociais, muito obrigado. Depois a gente lê os comentários, curte e se tiver que conversar alguma coisa, a gente conversa. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe. Agora passo para o irmão Eliel, que vai fazer a oração final e de seus agradecimentos. Só em nome do Will aqui, ele parabeniza seu avô Demétrio pelo aniversário de ontem. Então ontem o irmão Demétrio fez 75 anos, seu neto lhe parabeniza. E hoje, 51 anos de casamento. Então o Will está parabenizando aqui. Deus abençoe mais uma vez. Amém? Oramos então. Deus, obrigado. O Senhor tem nos dado essa bênção de falar, a saúde de estarmos aqui e o alcance dessa emissora que tem chegado em tantos lares. Nós te agradecemos, pedimos um ótimo domingo a todos os nossos amados irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do doce e amável Espírito Santo. Amém. Amém.